Sou a doutora Kátia, nós estamos aqui também com a doutora Júlia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria por tempo de contribuição, o que mudou com a reforma, quais as regras de transição, se temos direito adquirido, como aumentar o tempo de contribuição, enfim, várias dúvidas aí que têm chegado até nós e que com esse vídeo a gente pretende sanar e poder ajudar você a conquistar aí sua melhor aposentadoria. Então, doutora Kátia, vamos começar aí falando um pouquinho mais, explicando como é que eram as regras antes da reforma, o que mudou, né? Como é que está funcionando agora para o segurado conseguir se aposentar. Então, Júlia, em primeiro é importante enfatizar aí para o pessoal, né, que a aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, ela foi extinta. Mas calma, não precisa ter pânico, porque apesar dessa extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, e na verdade foi criada agora uma única aposentadoria, que é a aposentadoria programada, né, e por idade, foi criada regras de transição, 4 regras, para que essas pessoas que já tinham uma expectativa de direito possam, dentro dessas 4 regras, né, se aposentar. E também ficou garantido o direito adquirido, né, que é que a pessoa possa se aposentar com as regras e de acordo com as regras antigas. Então nós vamos aí conversar sobre isso, certo? Vamos lá então. Qual seria a primeira regra de transição? Tá, antes de a gente entrar nessa primeira regra, é importante falar para o nosso pessoal que a aposentadoria por tempo de contribuição, apenas para lembrar, ela era aquela que não tinha idade mínima e bastava então que a pessoa completasse, homem, 35 anos de contribuição e mulher, 30 anos de contribuição, né? E aí tinha um cálculo, existia o fator previdenciário nesse cálculo, era a média aritmética simples dos 80% maiores de salários de contribuição, ou seja, para explicar aí para o pessoal de casa, então vamos supor que você tivesse 100 meses de contribuição. Então apenas os 80 maiores eram colocados na base de cálculo, eram pegos pelo INSS para fazer uma média aritmética simples e para chegar num salário. Desse salário era aplicado um fator previdenciário que levava em conta a idade, o tempo de contribuição e uma alíquota. Então criava-se um fator e era aplicado, né? Claro que também a gente às vezes o pessoal pergunta, mas não existia uma aposentadoria proporcional e não tinha uma idade mínima? Sim, existia uma aposentadoria proporcional que ela foi extinta quando mudou a lei lá em 1999, né, na verdade com a emenda constitucional de 98, e aí foi criado também uma regra de transição para essa aposentadoria proporcional, né, e aí nessa regra de transição da aposentadoria proporcional tinha uma idade mínima de 53 anos para homem e 48 anos para mulher. Mas como já faz muito tempo dessa regra de transição que houve lá em 99, então essa aposentadoria proporcional ela acabou perdendo sentido. Então essa regra de transição, porque a regra de transição ela é criada justamente por um determinado lapso de tempo, as pessoas se adaptarem às novas regras, né? Então, como já faz um tempinho que essa lei mudou, né, lá em 99, então a aposentadoria proporcional, na verdade, perde o sentido, porque muitas dessas pessoas já vão atingir os 35 anos de contribuição e entrar nas regras que estavam vigentes até 13/11/2019. Então, só para lembrar o pessoal como é que eram as regras antes da reforma agora ocorrida em 2019. Feito isso, aí sim agora a gente vai falar da regra de transição, da primeira regra que a gente tem, né, das 4, a gente trouxe aqui a primeira regra de transição, que as pessoas chamam ela de regra de transição dos pontos, né, de pontuação. E o que é isso? Então continua sendo exigido para o homem 35 anos de contribuição e para a mulher 30 anos. E só que somado à idade, e aqui
não importa a idade, né? Somando o tempo de contribuição e a idade, a pessoa precisa alcançar um determinado ponto. Por que eu falo determinado ponto? Porque até 2019 era 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. O ano passado, né, estava se exigindo 87 mulher, 97 homem. Esse ano, a partir de 1º de janeiro agora de 2021, para a pessoa se aposentar nessa regra de transição, vai precisar 88 pontos e 88 pontos mulher e 98 pontos o homem, né? Que já era aquela regra que a gente já tinha antes da reforma, né? Que favoreceu aí muitos segurados, porque excluiu o fator previdenciário. Muito bem lembrado, porque na regra antiga, né, até 13/11/2019, nós tínhamos, para quem quisesse fugir do fator previdenciário que reduzia o valor da renda mensal, né, a pessoa que conseguisse atingir essa pontuação, que começou com 85 mulher e 95 homem, então muita gente chama essa regra de 85-95, mas na verdade essa pontuação ela vai aumentando a cada ano, né? Justamente, essa regra existia para fugir do fator previdenciário, e aí a pessoa passava a ter uma renda melhor. Então a pessoa tinha que ter um tempo de contribuição mínimo de 30 anos mulher e 35 anos homem, mas ela poderia ter 37, 40 e ter uma idade que, somado esse tempo, alcançava a pontuação necessária. Aí não incidiu o fator previdenciário. E aí, na regra de transição, trouxe essa regra de pontos, né? Ela vai aumentar um ponto a cada ano, como a gente já explicou, até chegar a 100 pontos para a mulher e a 105 pontos para o homem, que vai dar mais ou menos aí em 2033, tá? O cálculo desse benefício, agora, né, depois da reforma, vocês vão ver que a gente vai falar da regra de transição, ele vai ser parecido na maioria das regras, com exceção de uma, tá? Então, a gente vai falar das regras e no final a gente fala do cálculo para quem se aposentar de acordo com essas regras de transição. Então a gente já falou como era a regra antiga, a gente vai falar das regras de transição e depois a gente vai falar um pouquinho do direito adquirido. Tá joia? Então nós temos a primeira regra, que é a regra de pontos. Depois nós vamos ter a regra de transição por idade mínima. A princípio, aqui quando a gente vai explicar, vai parecer que ela é parecida, né? Vai parecer que é parecida, mas é assim. Que ela é parecida com a regra de pontos. Só que diferente da regra de pontos, que não se exige idade mínima, essa se exige, né? Então, também vai precisar ter 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. E se exige aí uma idade mínima, a princípio, né, lá em 2019, quando houve a reforma, finalzinho de 2019, foi em novembro, então era 56 anos mulher e 61 anos homem. Só que permanece nessa idade? Não, porque a emenda constitucional, né, a reforma da Previdência, disse assim, que essa idade, a partir de janeiro de 2020, ela vai ser acrescida de 6 meses. Então, 2020, a mulher precisaria ter 56 anos e meio e o homem 61 anos e meio. E agora, em 2021, 57 mulher e 62 anos homem. Então, essa é a idade mínima para quem quer se aposentar nessa regra, né? Às vezes é mais benéfico, às vezes não. E aí a gente vai deixar isso aqui um pouquinho mais para o final. Depois nós temos a terceira regra. Que na verdade essa regra, ela está sendo a mais
utilizada, né, em que as pessoas conseguem se enquadrar mais, que é a regra de transição do pedágio de 50%. O que essa regra nos trouxe, né? Então essa regra, na verdade, vai ser aplicada apenas e tão somente para aquelas pessoas que, na data em que começou a vigorar, né, até 13/11/2019, ou seja, na data da reforma, ela conseguiu atingir 33 anos de contribuição homem e 28 anos de contribuição mulher. Ou seja, ela estava faltando apenas 2 anos para ela completar o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição nas regras antigas. Né? Não é 30 anos mulher e 35 homem? Correto. Então, a lei trouxe assim, olha, você que está próximo, faltando 2 anos para se aposentar, você consegue se encaixar nessa regra. E o que é essa regra? Nesse tempo que faltava, então vamos supor que a pessoa faltava exatamente 2 anos, né? Então, 50% disso vai aumentar mais 1 ano. Então, ela vai precisar completar esses 2 anos que faltava, mais 1 ano. Então, ela vai precisar de mais 3 anos para se aposentar. Né? Então, muitas pessoas que estavam nessa regra, agora em 2021, possivelmente irão se aposentar com essa regra de transição do pedágio de 50%. Então, nessa regra, diferente daquelas que a gente vai falar, né? Essa aqui nós vamos falar qual é a fórmula de cálculo. Nessa aqui, ela está bem parecida com aquela da regra antiga, né? Ela vai incidir o fator previdenciário. Só que ela é um pouquinho mais prejudicial. Por quê? Não sei se vocês recordam, no início do vídeo, quando eu falei do cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição na regra antiga, que era os 80% maiores salários de contribuição, ou seja, descartava os 20% menores salários que a pessoa tinha. Então, se ele tinha 100, pegava apenas os 80 maiores e descartava 20. Nesse caso, não, vai pegar os 100, não importa se tem aí, às vezes a pessoa contribuiu com 3 mil reais, depois contribuiu com o salário mínimo, vai somar tudo e vai dividir, então vai reduzir o valor. Então, além de incidir o fator previdenciário, vai reduzir aí, porque não tem a possibilidade de descartar 20% dos seus menores salários. Então, essa é a regra de transição, que apesar de a pessoa conseguir ela atingir essa regra de transição mais rápido, né, por conta que ela tem um pedágio apenas de 50%, veja, e não tem idade mínima, tá? Nas outras vão ter idade mínima, ela vai conseguir atingir mais rápido, porém, ela vai ter uma renda menor. Então, precisa ter cuidado na hora, eu quero já me aposentar. É importante que a pessoa analise todas as regras de transição, ou então, se ela tem direito adquirido, que a gente vai falar ainda, para saber se é mais vantajoso realmente se aposentar com essa regra, ou às vezes esperar mais um pouquinho, tá? Então, para essa regra de transição número 3. E por fim, nós temos a regra de transição do pedágio de 100%, que consiste mais ou menos na regra de transição do pedágio de 50%. A diferença é que ele não, a emenda constitucional, ela não exigiu aí que a pessoa tenha um tempo específico até a reforma. Então, pouco importa se ela tinha 33, 34, 28 anos de contribuição. Não importa. Importa que até a emenda constitucional, ela vai pegar quanto tempo que faltava para eu atingir, se homem, 35 anos de contribuição e se mulher, 30 anos de contribuição. Então, por exemplo, vamos aqui citar o mesmo exemplo que a gente citou na regra anterior. Então, por exemplo, faltavam 2 anos para a pessoa se aposentar. Então, 100%. Então, além desses 2 anos, ela tem que completar mais 2. Então, ela no total, ela vai ter que completar 4 anos, né?
Aí muitos vão perguntar, mas doutora Kátia, porque eu vou falar aqui do valor do cálculo, mas doutora Kátia, mas não, então ninguém vai querer a regra de pedágio de 50%? Então, mas nesse caso, tá, exige-se a idade mínima. E qual é a idade mínima? 57 anos para mulher e 60 anos para homem. Então, nesse caso aqui, não basta ter aí esses 28, eu atinjo os 4 anos e me aposento. Não. Além de ele completar o tempo necessário, né, do pedágio, a gente vai precisar observar se depois desses 4 anos ele já atingiu a idade. Se ele não atingiu a idade, ele vai ter que esperar, né? Então, não são todas as pessoas que conseguem se aposentar nessa regra. Só que ela, no cálculo de todas, né, ela é a mais vantajosa. Por quê? Porque ela não tem o fator previdenciário e o cálculo é feito de 100% da média aritmética simples dos 100% do salário de contribuição, né? Então, aqui a questão é que nós vamos ter 100%, a gente vai falar agora das piores, né, do cálculo. Então, aqui é 100% de 100% do salário de contribuição. Por exemplo, foi calculado o valor da renda de R$3.000, vai ser R$3.000. Não vai ter mais nenhuma dedução, diferente do que acontece na regra de transição do pedágio de 50%, que é índice de fator previdenciário. Nessa regra não vai incidir o fator previdenciário. Mas, doutora Kátia, então fala pra gente aí da regra de transição de pontos, né? E de idade mínima, né? Que a gente falou que foi a regra número 1 e a número 2. Qual que é a forma de cálculo? E essa forma de cálculo, por isso que eu deixei por último, ela também vai ser a forma de cálculo da regra permanente. Como é que vai ser o cálculo de agora em diante? Então, vai ser feito a média aritmética simples dos 100% dos salários de contribuição desde julho de 1994. Aliás, eu esqueci de dizer, né? Todos esses salários de contribuição que a gente fala, não é desde que a pessoa fez o primeiro recolhimento, né? Vamos supor que a pessoa começou a trabalhar lá em 1983, 1977, vai ser pego todos esses salários? Não. Vai ser tão somente os salários de contribuição convertidos ou vertidos para a Previdência Social a partir de julho de 1994. Então, vão pegar todos os salários desde julho de 94 até o último mês de contribuição, né? Que por vezes é o último mês ali que a pessoa vai se aposentar. Então, vai pegar todos esses salários de contribuição e vai somar e dividir por esse número, que a gente chama de média aritmética simples. E vai se achar aí um valor, um exemplo de R$3.000, por exemplo. Então, nesse caso, do lado da regra de transição número 4, né, que é a regra de pedágio 100%, seria R$3.000. E nesse caso aqui, da regra permanente, da regra de transição por pontos e da regra de transição por idade mínima. Então, vai ser feito assim, vai ser apurado, a princípio, 60% desse valor e depois mais 2% a cada ano que exceder 15 anos se mulher e 20 anos se homem. Só para a gente resumir isso, a pessoa só vai ter 100% como do pedágio de 100%, ela só vai atingir os 100%, ou seja, eu apurei R$3.000 e vou receber R$3.000 se a pessoa tiver contribuído 40 anos de contribuição. Para os senhores aí terem ideia de como será o cálculo. Então, claro, mas disseram que foi extinto o fator previdenciário. Foi extinto. Só que criaram uma nova fórmula. Não vai ser 100%. Para ser 100%, a pessoa tem que contribuir aí por no mínimo 40 anos. Tá? Se contribuir menos, pode ser dependendo do valor do tempo em que ela contribuiu. Então, ela pode ter contribuído
aí 85%, 90%, né? Vai depender do tempo de contribuição. Então é importante, né? Repito, que antes que vá lá bater na porta do INSS para pedir aposentadoria, faça um cálculo do tempo de contribuição e veja em qual regra, né? Quais dessas regras você possa se encaixar para que você tenha o melhor benefício. Porque uma vez dado entrada, uma vez recebido esse benefício, né, não tem mais como voltar atrás. O benefício é irreversível e irrevogável. Então precisa tomar muito cuidado para depois não se arrepender, tá bom? Então fica aí a dica para que procure, se não conseguir fazer os cálculos, né, é muito difícil e tal, procure um especialista na área, alguém de sua confiança, para que você consiga realmente ter um benefício bom aí, porque vai ser para a vida toda. Inclusive, muitas pessoas têm essa dúvida acerca de qual seria a regra mais vantajosa, ser aplicada em qual caso, enfim, e aí tem que ser feita essa análise mesmo. Não tem como, não tem como. É assim, doutora Kátia, mas eu tenho X ano e tenho tempo de contribuição. Não tem como, a gente vai ter que verificar valores, então precisa pegar o CNIS, pegar a carteira de trabalho, porque às vezes nem todo o tempo do CNIS, ali pega o CNIS, nem todo o tempo trabalhado está todo no CNIS. Então realmente precisa pegar toda a vida do trabalhador, fazer uma análise e fazer o cálculo, né? Porque às vezes uma regra de transição o valor é maior e às vezes nem olha. Às vezes você descobre que numa outra regra que você nem imaginava, às vezes o salário é maior. Então precisa fazer o cálculo. Às vezes até esperando a pessoa fazer o próximo aniversário já traz aquela diferença. Sim, na renda. Que às vezes meses. Meses, eu falo assim, aumenta assim R$1.000 por conta de coisa. Então às vezes vale esperar um pouquinho, não sair correndo lá e já dar entrada na aposentadoria. É melhor analisar antes. E doutora Kátia, é possível de alguma forma aumentar esse tempo de contribuição para a pessoa conseguir se aposentar antes? Na verdade, acho que é o que as pessoas mais procuram hoje em dia, né? Primeiro, ela é saber quanto tempo ela tem, né? Que as pessoas têm lá, trabalhou, algumas pessoas conseguem mais ou menos saber de cabeça, às vezes não trabalhou em tantas empresas assim, não trabalhou tão picado, consegue saber de cabeça, mais ou menos eu tenho 30 anos, um exemplo. Mas a maioria delas não tem conhecimento. Quanto realmente eu tenho de tempo de contribuição? Então, primeiro, eu acho que o mais importante é saber quanto tempo eu tenho. Tá, estou próximo a me aposentar, né? Estou muito longe ou não? E isso é interessante, pessoal, que nós temos também, depois a gente pode explicar isso no outro vídeo, que é o planejamento previdenciário. Às vezes a pessoa não está tão próxima de se aposentar, mas é interessante fazer o planejamento previdenciário para já tentar verificar aí e tentar contribuir de uma maneira ou melhorar essa contribuição para que ela possa ter um benefício melhor no futuro. Então fica aí mais uma dica. Mas voltando aqui de aumentar o tempo de contribuição, sim. Por exemplo, né? Veio uma pessoa aqui no escritório e ela não sabia quanto tempo tinha. Então, nós fizemos um cálculo e essa pessoa tinha puro, né, na carteira de trabalho, acho que faltava 2 meses para ela completar 33 anos até a reforma. E aí, mas é uma pessoa jovem, ela veio, na verdade, saber se ela estava muito longe de se aposentar ou não, como é que tinha ficado depois da reforma, ela veio procurar esse tipo de informação. E aí ela descobriu que, faltando esses 2 meses para completar os 33 anos até 13/11/2019, ela descobriu que, ao invés dela se aposentar, por exemplo, agora em 2021, né, que daria, porque lembra da regra de transição, voltando lá, do pedágio de 50%. Então, a pessoa que tivesse 33 anos de contribuição até a data da mudança da lei, da reforma, ela 50%. Então, 2 anos mais 1, né? Aí, completando esses 3 anos, ela se aposentaria.
nesse caso, mas acho que o dele atingiria em 2022. A gente está falando 2021, mas seria no final de 2022, ele alcançaria. Então, ao invés dele se aposentar talvez em 2022, ele descobriu que ele só poderia aposentar com 61 anos de idade. Só que agora ele tem 49 anos de idade, né? Não sei se para ele, a gente não fez o cálculo, não sei se para ele seria mais vantajoso esperar esses 61 anos ou a regra do pedágio de 50%, mas ele preferiu se aposentar. Ele que gostaria de se aposentar independente do valor do cálculo. E aí o que a gente fez então? Ele descobriu ali na nossa entrevista, a gente descobriu que ele tinha um período sem registro. De uma época em que ele trabalhou lá quando ele era aprendiz, né? Ele tinha aí cerca de uns 15, 16 anos. Só que não foi registrado, só que ele tinha várias documentações que comprovam esse período aí de vínculo, né? Acho que de mais ou menos 1 ano ele tinha. E aí a gente pegou essa documentação, né? Não precisou de reclamação trabalhista, tá? Então a gente fez isso diretamente no INSS, através de a gente chama de justificação administrativa. É possível fazer esse reconhecimento de vínculo quando existe prova material e que complementada por testemunha, que foi o que a gente fez, né? No caso dele. E aí ele conseguiu atingir os 33 anos e agora então ele vai poder escolher, quando ele atingir, porque ele vai atingir só em 2022, ele vai poder escolher se ele se aposenta com a regra do pedágio de 50% ou ele espera, né? Mas o importante é que ele queria aí esse período e fez com que ele aumentasse. Né? Porque às vezes a pessoa não quer esperar completar os 61 anos de idade, quer ter já a sua aposentadoria. Aí de repente a pessoa teve um desemprego ou quer complementar a renda porque quer continuar trabalhando. Aí vai depender de cada caso. Tá certo. Mas é importante isso. Né? Um exemplo é os períodos sem registro. Né? Ou que às vezes tem na carteira de trabalho, não está no CNIS, é importante isso também. Né? Então, a carteira de trabalho é prova do vínculo, então é importante que se faça olhando o CNIS, faça o cálculo, o tempo de contribuição olhando o CNIS e a carteira de trabalho e também os carnês, porque tem gente que recolheu aí com carnê, né, de autônomos, profissionais liberais, empresários que recolhem com carnê. Até mesmo porque a gente também vê casos de clientes que chegam aqui acreditando na simulação do INSS, né, do tempo, e na verdade não é bem assim que funciona, né? E essa questão de simulação do INSS é bom ter cuidado, porque por vezes o INSS pode aumentar nessa simulação, porque às vezes tem erros lá. Às vezes não tem data de saída e ele computa o tempo como um todo. Às vezes ele se inseriu informação de um outro segurado, que depois a gente descobre que não é, né, daquela pessoa. E também para o menor, né? Às vezes tem lá vínculos, tem carnês e não está lá no CNIS. Então essa simulação, ela é muito... é um serviço que o INSS presta, mas ela precisa ser conferida. E, doutora Kátia, voltando aí nessa questão de possibilidade de aumentar o tempo, né? A gente vê muito também dúvidas dos autônomos, né? Os contribuintes individuais ou os facultativos, enfim, perguntarem, no caso individual, eu tive empresa, posso recolher? Como é que fica isso? É possível? Nossa, o que a gente recebe de pergunta nesse sentido? Bastante. Posso recolher em atraso, né? Como é que eu faço? O recolhimento, pessoal, em atraso, ele é possível, mas também precisa saber se vale a pena, né? Então, assim como a gente falou aqui do tempo de contribuição, das regras de transição, o recolhimento em atraso também deve ser acompanhado por um especialista. E por que eu digo isso? Porque tem regras, que às vezes a pessoa vai lá,
eu vou lá no INSS e quero fazer esse recolhimento. Pega lá a documentação, porque precisa, antes de mais nada, para o contribuinte individual, que é o autônomo, o empresário, o profissional liberal. Para ele recolher em atraso, ele precisa comprovar que naquele período que ele precisa contribuir, ele exerceu atividade remunerada. Né? Ele precisa comprovar. Claro que tem questões, se por exemplo, se ele for recolher nos últimos 5 anos, por exemplo, nós estamos em 2021, então se ele for recolher de 2016 para frente, né, quando ele for gerar a guia, o INSS vai entregar a guia para ele e, olha, não precisa comprovar. Antes disso, o INSS, para emitir a guia desses atrasados, vai precisar fazer um processinho assim, né, onde ele vai ter que apresentar documentação, contrato social, recibos de prolabore, RPA, enfim, notas fiscais, uma série de documentos que é possível apresentar para fazer esse recolhimento em atraso. Mas voltando lá, a pessoa vai lá, apresenta a documentação, ou nem apresenta e recolhe em atraso. Esse valor vai contar no tempo para ele se aposentar? Eu vou dizer depende. Por que depende? Porque para ela recolher em atraso e essas contribuições valerem para uma aposentadoria, é preciso que ela tenha feito pelo menos uma contribuição em dia. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, olha, eu comecei a trabalhar, por exemplo, como autônomo em 2006. Fiz ali algumas contribuições em dia, né? 1, 2, e depois, né, não paguei mais nada, não paguei. E agora eu quero pagar parte desse período. Eu posso? Pode, né? Precisa ver se compensa, porque tem todo um cálculo, tem juros e multas, às vezes o valor é alto, então precisa ver se compensa, mas pode. Agora, se a pessoa, mesmo que ela tenha um negócio lá em 2006, não fez nenhuma contribuição em dia, que é dentro do prazo estabelecido lá pelo INSS, se ela não fez nenhuma contribuição em dia e fez agora tudo em atraso, nenhuma dessas contribuições vai valer. Então precisa tomar muito cuidado para fazer esse recolhimento em atraso. Então a gente orienta sempre procurar um especialista na área para poder te orientar nesse sentido. Né? Porque ele vai fazer um cálculo, você já vai saber mais ou menos o valor que vai ter para recolher, às vezes 1 ano, 2, 3, né? Normalmente se recolhe o tempo necessário para que se atinja uma aposentadoria. Então, pode sim, né? Voltando aqui à pergunta, é possível o recolhimento em atraso, mas aí com as cautelas devidas. Até no caso. E às vezes vale muito a pena, às vezes vale, porque às vezes a pessoa tem aí faltando 1 ano, 2 para se aposentar, recolhe esse valor e já passa a receber, né? Isso também é possível no caso do facultativo. Do facultativo, na verdade, o do facultativo, diferente do contribuinte individual, o facultativo é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas quer contribuir para o INSS, porque ele acha importante, né? E é importante. O facultativo, ele pode recolher, por exemplo, nós estamos agora em janeiro, né? Então ele pode recolher 6 meses anteriores apenas. Né? Ele não pode recolher mais que isso, 6 meses. Mas é todo o contribuinte facultativo que pode? Não. Ele não pode ter perdido a qualidade de segurado, que é quando a pessoa ainda está num período que ela não está contribuindo, mas possui direito a algum benefício. É mais complicadinho, a gente pode deixar isso para um outro vídeo, mas é nesse ponto. A princípio, né, os últimos 6 meses, desde que ele não tenha perdido a qualidade segurada, no caso do facultativo. E, doutora, após a reforma, muito tem se falado também a respeito aí da conversão, né, que muitos segurados utilizam o tempo exercido aí de atividade especial para converter para comum e acrescentar no tempo de contribuição. E como é que fica isso agora com as novas regras? Então, a princípio, né, deu-se o medo, nossa, não pode converter, mas calma. Nos trabalhos que o trabalhador exerceu, né, em ambiente insalubre ou perigoso, o que quer dizer isso? Exposto a, por exemplo, um ruído, a um agente químico, os enfermeiros aí, os médicos aos riscos biológicos. Então,
Então, todo esse trabalho exercido até 13/11/2019, ou seja, até a reforma da Previdência, essa conversão ainda é possível. Mas, doutora, você está falando aí de conversão, o que é isso? Na verdade, as pessoas que trabalharam nesses ambientes insalubres, né, que a gente chama de tempo especial, mas ela não completou o tempo suficiente para uma aposentadoria especial, né, que é aquela em que a pessoa atinge os requisitos mais cedo, por exemplo, as pessoas, os médicos, enfermeiros, que eles podem se aposentar com 25 anos de trabalho, desde que exposto ao ambiente de insalubre nesses 25 anos. Então a pessoa, mas eu não trabalhei 25 anos, eu trabalhei só 15. O que eu faço com esses 15 anos? Bem, esses 15 anos podem ser convertidos em período comum, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, a pessoa trabalhou 10 anos em ambiente insalubre. O homem, ele vai conseguir acrescer na contagem dele 4 anos. Por quê? Porque a gente multiplica esse tempo, o tempo que ele trabalhou especial, por 40%. Então, 1,4, né? 40%. Vai aumentar 40% daquele período. E a mulher, 20%. Então, o homem, por exemplo, se trabalhar cada 10 anos de trabalho em ambiente insalubre, ele ganha 4. E a mulher, a cada 10 anos em ambiente insalubre, ela ganha 2. Mas isso é importante, porque às vezes, imagine, a pessoa ali está no caso da regra lá do pedágio, faltando 50% ou 100%, tá ali faltando pouco. Oba, conseguir aumentar com esse especial, né? E aí, esse período especial, ele, claro, você precisa comprovar que você trabalhou ele em ambiente insalubre, né? Os trabalhos exercidos até 28 de abril de 1995, é possível enquadrar por categoria. E aí tem um rol de profissões que podem enquadrar por categoria. Exemplo, soldador, telefonista, motorista de caminhão, tecelão, e enfermeiros, médicos, engenheiros, enfim, tem um rol aí de profissões que é possível enquadrar por categoria, né? E depois dessa data é preciso apresentar um laudo técnico e a partir de janeiro de 2004 é preciso apresentar o PPP, né? É um documento que a empresa fornece para que seja entregue no INSS, para que o INSS avalie se realmente houve exposição, né, a agentes considerados insalubres ou perigosos. E o PPP quer dizer perfil profissiográfico previdenciário, que nada mais é do que relata o que a pessoa faz na empresa, se ela usa EPI, que tipo de função ela exerce, enfim, traz a vida do trabalhador ali nesse documento. Então, só para reforçar melhor, não é que a pessoa não consegue mais converter esse tempo. Hoje, se ela der entrada no pedido de aposentadoria, ela ainda vai conseguir converter. Ah, sim, sim. Isso vale tanto para aquelas aposentadorias, que a gente não falou do direito adquirido ainda. Isso vale tanto para aquelas aposentadorias que a pessoa tem o direito adquirido, ou seja, que ela vai conseguir se aposentar com as regras antigas, né, até 13/11/2019, como para aquelas pessoas que vão se aposentar com as regras novas ou ainda com as regras de transição. Né? O que não vai poder mais é que o trabalho exercido a partir de 13/11/2019 eu não vou poder mais converter. O que quer dizer isso, doutora? É que, diferente do que acontecia antigamente, se você exerceu um trabalho insalubre ou perigoso, mas não vai atingir o tempo necessário para a aposentadoria especial, é como se você tivesse trabalhado ele num ambiente comum. Né? Então não vai mais poder converter. Mas a conversão do trabalho é possível em qualquer aposentadoria até 13/11/2019. O trabalho exercido até lá. E aproveitando o gancho, né, do caso do direito adquirido, então, bem assim, resumidamente, para aquelas pessoas que atingirem o tempo, né? A gente está falando aí de aumentar, por exemplo, eu fui lá com a doutora, mas eu tinha 33 anos. Só que ou
às vezes a pessoa não tinha um período sem registro e consegue provar. Ou, nesse caso, a pessoa tem um tempo especial para converter e consegue atingir até 13/11/2019, 35 anos, homem, ou 30 anos, mulher. Então, ela vai poder escolher se ela quer se aposentar com as regras antigas, mais benéfico, e aí direito adquirido, né? Ou então ela se encaixa em algumas regras de transição e se aposenta com as regras novas. Então, o direito adquirido está assegurado para essa pessoa. Mas, doutora, eu não dei entrada na minha aposentadoria até 13/11/2019. Eu posso mesmo assim? Pode. Pode a qualquer tempo, porque o direito é seu. Então, eu não dei entrada agora em 2020, 2021 e só vim descobrir que eu tinha esse direito em 2022, o ano que vem. Mesmo assim, eu posso ainda me aposentar com as regras antigas, né? Com as regras vigentes até 13/11/2019? Pode. Tá certo? Então, e isso é muito importante e as pessoas às vezes desconhecem desse direito. É até por isso que é importante fazer esse planejamento, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que não atingiu o tempo lá antes da alteração e na verdade ela atingiu e de repente é até mais benéfico, né? Até mais benéfico. E fica esperando. Porque às vezes a pessoa tem até ainda conquistado aí a regra de pontos, que exclui o fator previdenciário. Então, é muito importante, antes de procurar a sua aposentadoria, fazer o cálculo. Certo. Doutora, a gente comentou aí dos períodos sem registro, do recolhimento em atraso, dos períodos especiais e além desses, que eu acho que são os mais comuns, teria alguma outra possibilidade? Tem o bastante procurado também, que é o tempo rural. Então, a gente teve uma época que teve o êxodo rural, né? Então as pessoas saíram lá do campo e vieram para a cidade. Agora a gente está querendo inverter isso, né? Pessoas estão querendo voltar lá para o campo. Mas enfim, teve esse êxodo rural. Então o trabalho exercido aí para um trabalhador rural, mas em economia familiar, né? Que é aquele segurado especial que trabalhava ali em família, tem alguns requisitos. Mas esse trabalho rural exercido até 5 de março de 91, ele é possível somar ao tempo de contribuição, né, para alcançar o tempo necessário, desde que comprove esse período rural sem contribuição. Não é preciso esse trabalhador rural, que na época realmente ninguém contribuía, ter feito contribuição. Então, basta que ele comprove que ele trabalhou ali em economia familiar, né? Que trabalhou ali, às vezes, cultivando arroz, feijão, milho, café, e aí tinha lá uma pequena propriedade, ou trabalhava de arrendamento para uma outra pessoa, e trabalhava o pai, a mãe, os irmãos. Então, isso é o trabalho em economia familiar. É possível também. Então, tem casos, às vezes, que consegue computar aí 10 anos de contribuição, imagina. É muito bom. Então, vale a pena, às vezes, a pessoa ir atrás da documentação, tal, fazer isso para aumentar o tempo. Realmente. E também, às vezes, aqueles períodos, né, de alistamento. Nesse caso, às vezes os casos em que a pessoa está bem próxima de se aposentar, então eu costumo dizer que a gente faz uma entrevista e vale tudo, né? Vale tudo. Então a gente pergunta, mas você fez o alistamento militar? Por que a gente faz essa pergunta? Porque o tempo de serviço militar conta como tempo de contribuição. Então, às vezes a pessoa fez 6 meses, às vezes 1 ano, depende aí de cada caso. Então, esse tempo que fez de alistamento militar, que prestou serviço militar, ele, no caso dos homens, né, ele é válido para o tempo de contribuição. E esse é um documento que é facilmente conseguido aí no serviço, a junta de serviço militar da sua cidade. Então, eles vão te dar uma declaração onde consta o tempo em que você ficou aí prestando serviço. Já faz diferença, né? Por vezes, às vezes consegue conquistar, porque às vezes a pessoa por 1 mês não consegue aposentadoria. Nesse caso aí, imagine.
E, doutora, por fim aí, como é que fica essa questão que muitas vezes os segurados que se afastam, né, por decorrência de alguma doença, aí fazem jus ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, esse período também ele entra no tempo de contribuição? Olha, eu vou dizer que esse período, né, foi uma celeuma e foi uma discussão grande no INSS. Então, inclusive, vários benefícios foram indeferidos porque o INSS não aceitava esse período na contagem do tempo, né? E sobretudo para as aposentadorias por idade, porque precisa de carência. E esse período não era computado. Então fica aí a dica, se você teve o benefício indeferido ou teve esse período, mas não foi computado, então é possível pedir uma revisão para incluir esse período de auxílio de afastamento, né? Que é o período em que a pessoa estava doente, ela ficou recebendo auxílio doença ou aposentadoria por invalidez e depois ela retorna ao trabalho ou retoma as contribuições. E esse período, né, desde que intercalado entre contribuições, ou seja, a pessoa estava trabalhando, se afastou, ficou aí, não importa o tempo, se 1, se 2, se 10 anos, esse período, voltando a pessoa ao trabalho ou a contribuir, esse período pode e deve ser computado tanto para carência como para tempo de contribuição. Então fiquem atentos, porque por vezes a gente recebe aqui pessoas que teve o benefício indeferido por conta de que o INSS não aceitou. Então esse período também é possível somar, né, para que a pessoa conquiste aí, seja uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.